Então, vocês veem, eu saí correndo da minha casa, joguei todas as coisas no carro para poder vir aqui para dar aula no silêncio, porque realmente tinha uma máquina, acho que tirando o piso, alguma coisa que não dava mesmo para vocês me escutarem, nem eu escutar vocês. Deixa eu só ver meu pai saindo. Aí que ele vai comprar remédio. Então aí eu peguei, e vim, a sorte é que ele estava por aqui também, trabalhando no escritório. É, Pro. Eu vou avisando no grupo para as pessoas entrarem. Porque eu já tô muito acostumada, porque Então, eu sei, mas precisa de todos os alguém. dias eu sei que de terça é o único dia que é Então, mas precisa uns de 30 alguém minutos a avisar menos. sempre. É isso que é chato. Depois eu fico toda hora tendo que admitir, ó, porque esse barulhinho de que tem um monte de gente querendo entrar. Aí eu paro minha aula, eu paro minha aula. Vou avisar, gente. Peraí que tinham 7 esperando, tudo de uma vez. Agora tá começando a entrar todo mundo. Tá, agora entrou, tá entrando 7. Tá, agora ficou 16. Oi, Pro. Oi, tudo bem? Pro. Oi. Hoje é meu Ah, aniversário. Tudo bem? de quem? Do Bernardo. Nossa, Bernardo, tá ficando velhinho? Tô Quantos, amor? 10. Nossa senhora, hein? Ô, Pro, o ruim de Ah, fazer aniversário em junho é porque junho a escola sempre dá férias, né, no mês de junho. ah. E aí, o meu aniversário é bem dia 20 de junho. Aí, quando passa o mês, ninguém lembra do meu aniversário, porque é bem no dia das festas. Ô, Pois Pro, é. Ah, hoje é aniversário da minha avó. dá os Pro, parabéns só pra eu ela. faço em junho. Pro, por que o Rafael Gomes está em espera? Então, eu tô tentando abrir aqui, não abre. Porque tá aparecendo Rafael Gomes e em espera. Tem 5 esperando. Pra mim tá aparecendo o Rafael Gomes aqui pra mim. Pra mim tá Pra mim aparecendo a Isa, a Lívia, o Rafael Gomes, o Bernardo, a Ó, gente, na hora de Yasmin, falar no grupo. a Pois Juliana, é. Mas só quem tá aparecendo pra mim aqui que entrou agora foi o Otávio. o Felipe, o Breno, a Bárbara, a Valentina, a Juliana, eu já falei, e a Elisa. Juliana? Não, falei Juliane. Juliana. Meu pai confunde o nome Juliane com Juliana. Bom, gente, ó, não tem mais ninguém esperando no... Ele fala pra mim. E a Juliana? Eu falo que é Juliana. Agora tem 17 crianças. Por que tem duas Juliane? Sério? Tem. Juliane, Juliane convidado. Tem duas. Pra mim tem Juliane, normal, e Juliane convidada. Bom, gente, olha, eu já pus pra gravar, agora eu vou já pôr compartilhar, tá? Oi, professora. Tá faltando a... Ô, Pro, a Carol tá na aula, porque se ela não tiver, porque ela vai entrar na aula, mas é que ela tá indo pra casa da avó dela. Ela vai fazer aula na casa da avó dela. Bom? Ok. Oi, professora. Oi, tudo bem? Sim, eu tava pegando o material lá. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver onde que eu vou entrar aqui. No Pro, Oi. tá aparecendo que a Juliana entrou e saiu. Mas a Juliane tá agora na aula. Então, porque é por isso que eu falei que não aparecia, agora apareceu. Estranho, né? Ó, agora o Theo. É isso, agora eu fico... A gente demora um pouquinho por causa disso. O Theo já tá entrando. Vocês já estão vendo, né? O compartilha? Sim. E o Theo
O Theo não conseguiu entrar, deu falha Nossa, aqui. a gente falou ao mesmo tempo, sim. O dele não conseguiu. Deixa eu ver se ele entrou. Tá difícil hoje, hein? Ó, agora não aparece mais ninguém aqui, hein? Eu vou lá no compartilha, tá? Aí depois eu vou admitindo. Bom, o que nós vimos na outra aula, nós iniciamos essa parte, tá? E aí eu tinha dado 87 a 88 e 89 para vocês fazerem para casa, certo? E depois ela vai ser avaliada, que eu já estou avaliando. Então, nós vamos entrar agora no capítulo 10. Esse capítulo 10, além de falar todas aquelas coisas que nós vimos sobre transporte, né? Eu vou até voltar aqui um pouquinho para vocês verem, né? Que foi até o consumo consciente, né? Que eu tinha dado para vocês fazerem tudo. Vamos entrar agora nessa parte de transporte, de mercadorias e de pessoas. Para o transporte de mercadorias e de pessoas, podem ser utilizados diversos meios de transporte, que circulam em diferentes tipos de via, como rodovias, ferrovias e hidrovias. Então, já sabe, né? Rodovias são as estradas de rodagem, né? Que são as estradas que nós conhecemos. Ferrovias, estradas de ferro, e hidrovias são através de rios, né? As barcaças, as balsas, etc. No Brasil, os principais tipos de transporte de mercadorias são o rodoviário, que nós temos muitas estradas, o ferroviário, aqui fala, mas não é muito, infelizmente, eu acho que deveria de ter mais, porque as ferrovias são importantíssimas, porque elas são caras, a gente pode dizer que elas são caras para serem construídas, mas depois elas são estradas que não dão custo, né? O trenzinho vai passando pelos trilhos, o que é caro são os trilhos, né? De se construir, abrir lugares para se construir o trilho e comprar os vagões e a máquina, né? Que puxa. Depois desse custo, aí se torna tudo muito barato. E aqui no Brasil, infelizmente, um país tão grande, seria muito bacana se a gente pudesse andar através de estradas de ferro, né? Falar, vou para o Rio de Janeiro, vou de trem. Eu vou lá para o sul do Brasil, vou de trem. A gente não tem isso aqui, infelizmente, tá? Então, nós vamos ver aqui os tipos de transporte. Oi. Oi, Pro. Oi, tudo bem? Eu não vejo trem, mas já teve uma vez em outro país que eu andei de trem em bala. Você vê direto. Também em trilhos. Tem trem aqui em São Paulo que eu já vi. Em São Paulo. Era o trem alguma coisa, esqueci o nome. Em São Paulo tem ali na Estação da Luz trens normais que pegam o pessoal um pouquinho longe na periferia, mas assim, esses trens como tinham antigamente, da gente pegar o trem, que meu pai falava, meu avô falava, de, por exemplo, ir para o interior de São Paulo, ir para o Rio de Janeiro e para Minas Gerais, é de trem, pela Sorocabana, tinha uma estrada, né? Estrada de ferro que chamava Sorocabana. Então, essas estradas foram desativadas, e não sei até por que isso hoje, porque elas são o meio mais seguro que tem, é o que dá menos trabalho, porque passando em cima dos trilhos, automaticamente ele vai lubrificando. Não precisa de ficar limpando, fazendo manutenção, etc. Infelizmente, a gente sabe que é politicagem hoje, né? É muito melhor ter estradas de rodagem e ter pedágio, que é para o governo ganhar dinheiro com pedágio. E estrada de ferro, o governo não ia ganhar muito dinheiro. Então, infelizmente... Oi. No meu compartilhamento. Mas está compartilhando com todo mundo. Você tem que sair e entrar, tá, queridinha? Quando é assim, é melhor fazer isso, senão demora muito, tá?
Ô, teve um dia que eu fui pra Catanduva, que a minha avó e meu avô moram lá. Aí eu fui pra casa do meu avô. Aí tem que pegar uma estação de trem. Aí a gente ficou lá meia hora. Aí a gente teve que fazer outro caminho, porque ele demora muito. Pois é, porque eles não são ativados como deveriam de ser. Por exemplo, lá na Europa, por exemplo, a gente compra um bilhete de manhã, né? Você vai lá na estação é tudo automático. Você vai apertando o botão e você fala para onde você quer ir. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, na Itália, que eu já tive filho. Então, a gente passeava muito de trem. Então, vamos dizer, lá da cidade dele, eu queria ir para Veneza, conhecer Veneza. Você ia na estação de trem, você comprava o bilhete, você põe lá onde você quer ir, joga lá as moedinhas, o dinheirinho, o bilhete vem. Gente, esse bilhete dá para você andar o dia inteiro. Você pode sair de um trem para outro, de um trem para o outro, ficar visitando um monte de lugar. E é um meio de transporte seguro, gostoso. Você vai vendo a paisagem, você vai vendo todas as coisas, sem problema nenhum. Então, é difícil a gente ver que aqui no Brasil, que é um país tão grande, não tem estradas de ferro suficientes, mas para transportar pessoas, para pessoas viajarem, né? Que aí que seria o legal. Então, veja só, olha, o rodoviário, 61%, o ferroviário, vocês estão vendo que tem um vagãozinho de carga, é mais de carga, e assim mesmo pouco. Então, as estradas de ferro que existem hoje é mais para carregar cargas. Então, aqueles monte de vagões assim estão carregando coisas pesadas. Animais, eles levam, né? Gado, etc. Aí vem o aquaviário, que é tanto pelo rio como para o mar, que é 13%, e outros 5%. Então, ainda prevalece no país o rodoviário, que é por estradas de rodagem. Entenderam? Sim, Pro, Oi. você já foi quantos países que tinha esse transporte de trem? Olha, na Europa, em Portugal tem, na França tem, na Itália tem, na Espanha tem. Todos eles você anda normalmente. Nos Estados Unidos que eu fui, Califórnia também, se você quiser lá pelo litoral, pelas praias da Califórnia, você pode andar de trem. E trens maravilhosos. Nossa, para você é uma viajante pelo mundo. Eu sou, e eu estou ficando impaciente porque esse ano eu não consegui ir por conta da pandemia, porque todas as férias de julho e de janeiro eu viajo. E viajo. Gente. Na vida, sabe o que é na vida? Vocês vão aprender isso com o tempo. Da vida nada se leva. A única coisa que se leva é você ser feliz e aproveitar as coisas que ela pode te oferecer. Então, se você gosta de passear, gosta de viajar, e pelo menos pelo que que sou uma professora formada em geografia, que gosto de ver lugares, então eu acho legal investir o dinheiro, e principalmente quando eu vou passar alguma coisa para vocês, eu passo na certeza, porque é uma coisa que eu já vi, que eu já fiz, que eu já viajei. Então a gente, quanto mais a gente vai é, é, tendo um desenvolvimento cultural, melhor a professora pode passar para vocês, certo? Então é uma coisa que é lógica, né? Então chega uma fase da vida que você fala, poxa, eu quero conhecer os lugares no mundo, né? Os lugares que eu quero, né? Brasil, conhecer bem o Brasil, etc. Bom, de acordo com a representação, oi. Quando você foi para a Itália para ver seu filho, você aproveitou e viu como é a Itália, né? Inteirinha, porque ele teve lá uns 8 anos, mais ou menos. Então, toda vez que eu ia conhecer algum lugar diferente. Oi. Ah, você tá me ouvindo aqui? Eu pensei que você não estava me ouvindo. Estou sim. No microfone. Deixa eu ver a Lala. Vou eu de novo na sala para ver quem que tá fora novamente. Ninguém agora. Aqui, ó.
professor. Alarme falso, alarme falso. Bom, de acordo com a representação, qual é o tipo de transporte de mercadorias mais utilizado? Só de olhar ali a gente já vê que é o rodoviário, tá? Então coloquem rodoviário, só isso, que é o mais utilizado no Brasil, tá? Esse aqui é quando tem esse fonezinho aqui, é só para a gente conversar, tá? Considerando esse tipo de transporte, o que é necessário para que as entregas de mercadorias sejam feitas de forma segura? O rodoviário, por exemplo, eu acho que você tem que... É uma transportadora que tem que ter segurança, você tem que saber que tipo de transporte que é, se é um tipo de caminhão, de alguma transportadora que tem uma boa fama, não uma má fama. Oi. A minha mãe, ela vem de lustre, né? Minha mãe e meu pai. E Nossa. aí eles têm que enviar as coisas por transportadoras. E tem algumas que às vezes chega quebrado, mas umas que são... Então, assim, por mais que sejam embaladas, né, direitinho, protegidas, se a transportadora não é legal, que é aquela transportadora que não liga muito para levar as coisas, trazer as coisas, acontece muito disso, né, das coisas chegarem destruídas, né? Então, por exemplo, aqui é só para a gente responder, porque nós vamos ter uma resposta na próxima página. Na 3, também só para a gente conversar. No lugar onde você vive, quais são os tipos de transporte mais utilizados para a entrega de mercadorias? Bom, agora que nós estamos na pandemia, logicamente são os carros, né? As picapezinhas, as piruazinhas que a gente vê do Mercado Livre. Tem algumas coisas que a gente compra do exterior, que tem que vir, vem de avião, depois do avião vem por caminhão, mas eu acho que o mais usado aqui no Brasil é o transporte através de caminhões, né? A gente não pode nem falar trem, nem outra coisa, porque a gente sabe que são os caminhões, se traz do interior para cá, e algum tipo de transporte um pouquinho maior, né? Para trazer alguma mercadoria maior, certo? Pro, Oi. eu tinha visto, eu não lembro em que canal de TV, que falaram que iam ser a vacina, né, protegendo 95%. Sim, da Rússia? Eu não lembro, mas eu não sei de onde veio, mas falaram. Aqui já chegou? Aí Aqui já chegou, né? Mostrou os caminhão lá, Containers, andando pela né? estrada, e falou que ia demorar alguns meses, porque o Brasil é muito grande, né? Não, e outra coisa, esse tipo de vacina, a chinesa, ela é líquida, né? Então ela tem que vir numa temperatura bem baixa. É como se fosse uma geladeira, que é para conservar. Então, além do caminhão ter que vir devagar para não destruir a mercadoria, ele também tem um tempo limitado para chegar, que é para poder chegar e ir diretamente do caminhão, que tem aqueles baúzão que são freezers, né? Para a geladeira também desses lugares. Agora, só um instantinho, a da Rússia diz que ela está vindo em pozinho. Ela vem em pó, e aí aqui é misturada. Então é melhor ainda, que não precisa estar trazendo em a não sei quantos graus centígrados, né? Oi, pode falar. Tem uma vacina que vai ser do coronavírus que ela vai custar R$ 180. Então, e a da Rússia vai custar R$ 20 o preço dela. Tem E ela duas de mais de R$ 100, outra então, de mais de 50 e essa de 20. Então, e aí essa diz que ela pelos testes, ela está 95,5% de que ela está dando bons resultados, né? A gente aguarda, né? Bom, você tem que escrever aquilo no 2? Nem 2, nem 3. Eu falei que não é para escrever, tá? Porque nós vamos ver tudo isso agora. No 1 é para escrever rodoviária? Só isso. Rodoviário. Tá. Pronto. Oi.
eu acabei de chegar e eu também tenho outra dúvida. Qual que é a prova? Quê? Não, não a prova, a avaliação. Avaliação de geografia para entregar até hoje. É qual, prof? É o Gente, quê? é a última que eu dei. É a página 87, 88, 89. É para tirar foto e entregar até hoje. Eu te mando hoje, tá? Ok. Ah, entendi. Bom, Eu como... acho que meu pai já mandou, porque ele tirou foto no câmera scanner e mandou. depois eu vejo, tá? Eu te mando hoje. A minha mãe já mandou para você também hoje. Certo, então vamos continuar, tá? Meu pai já mandou para você, já, pro. Tá, como a maior parte do transporte de mercadorias no Brasil é feita em rodovias, é muito importante que elas estejam em bom estado de conservação. Então, é assim, se a estrada não tá boa, a mercadoria vai chegar toda deteriorada, né? Assim, os produtos podem ser entregues de maneira rápida e segura. Leia a reportagem a seguir, problemas nas rodovias brasileiras. Mas, espera aí, deixa eu baixar um pouquinho. Não. Opa. Mais da metade das rodovias brasileiras tem problemas em seu estado geral, que inclui itens como pavimento e sinalização. Na maioria dos trechos foram verificados problemas de geometria de via, que é assim, né? Vias estreitas, vias largas, como falta de acostamento ou faixa adicional em subida, curvas perigosas e danos em pontes e viadutos. Foram encontrados 414 trechos com buracos grandes, maiores que um pneu convencional de automóvel de passeio. Isso daí acaba com o caminhão, né? Queda de barreiras, pontes caídas. Isso daí foi do estado de Minas 2016, tá? Aí aparece aqui uma rodovia, essa é a rodovia, trecho de rodovia de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Por enquanto a gente vê assim tudo bonitinho, mas a gente paga um pedágio, né? Paga um custo, que são os pedágios, que é para conservação da estrada. Mas se a gente paga, as estradas têm que estar realmente bem equipadas, né? E bem estruturadas, né? Já que a gente está pagando, elas têm que estar bem servidas para nós, né? Então, de acordo com o texto, na época da publicação dessa reportagem, a maioria das rodovias brasileiras estava bem conservada? De acordo com o texto. Não. Não, né? Porque fala de esburacado, fala disso. Até falou aqui 414 trechos com buracos grandes. Exatamente, quer dizer que a estrada estava realmente em petição de miséria, né? Então, não se pode falar que essa estrada estivesse boa, né? Então, eu tô aqui já vendo que tem um monte mandando avaliativa, tá? Então pode ficar sossegado. Mãe, pai, mandando aí. Bom, quais problemas? Aqui só para a gente conversar, quando tem esse megafone aí na boquinha do bonequinho. Quais problemas foram identificados nas rodovias brasileiras? Buraco, falta de sinalização, falta de, como eles falam, quer ver essa parte aqui? Entra até matemática. Geometria de via, quer dizer, algumas partes altas, algumas partes baixas, algumas partes curtas, algumas partes largas, quer dizer, quem está dirigindo, isso é muito ruim para quem está dirigindo ou para quem está numa subida, se não tem acostamento, uma curva perigosa que não tem sinalização, pontes que estão ruins, você tem que desviar o caminho, viadutos que estão interditados. Então, tudo isso foi falado que realmente, se você paga pedágio, imagina, cada um que passa com o carro e paga o pedágio, ou o sem parar, que é a mesma coisa, que a única coisa que você paga no final do mês, não precisa estar parando, mas é um custo que você paga para que essa estrada esteja conservada, né? Então, para a conservação da estrada. Por isso que a gente paga pedágio. Mas eu sei que tem algumas estradas que estão boas, porque
quando eu tava em Fortaleza, tava fazendo caminhão porque tava limpando a estrada, porque tava ruim. Ah, então, mas em algumas estradas agora, se a gente paga pedágio, é justamente porque é para você ter a estrada em ordem, não é isso? Não é isso? É isso? Bom, Sim, exatamente. Bom, agora aqui, olha, espaço urbano, então a página 92. Espaço urbano, circulação de veículos e de pessoas, tá? Então, já que nós vimos a estrada, a parte do... Tá joia. A parte das estradas, nós vamos ver como que estão agora o espaço urbano, que é a circulação de veículos e de pessoas, que é o que nos interessa, porque nós vivemos numa cidade grande, né? Então, no espaço urbano, a circulação de veículos é intensa, principalmente nas grandes cidades. Leia o poema a seguir. Então, aqui, engarrafamento. Nada a fazer no meio de engarrafamento, a não ser desamarrar os nós do pensamento e se deixar levar para o galho mais alto de um sonho. O que quer dizer isso? Eu até parei aqui para ver se quem entendeu esse trecho. O que quer dizer com isso? Tá no trânsito e ninguém consegue andar? Sim, e aí a pessoa que está no trânsito, o que ela faz? Ela nada fazer. A não ser o quê? Esperar. Pegar, ficar pensando, ficar esperando. E se eu tenho alguns pensamentos durante o dia, que eu estou com muita coisa para fazer, não adianta ficar falando, ai meu Deus do céu, o que eu faço? Porque não tem uma hélice para você voar com o carro, né? Então, o que a gente faz? Liga um sonzinho e fica ali se distraindo e não pensar nos nozinhos do pensamento, que é você ficar pensando, ai meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Não adianta nada, você só fica nervosa, você só fica com o pensamento de que tem que chegar, e não adianta. Então, esse trecho diz assim, nada a fazer no meio de engarrafamento, a não ser desamarrar os nós do pensamento, ou seja, se eu tenho um monte de coisa no pensamento, vou relaxar, vou desamarrar tudo e vou me deixar levar por um sonho bem gostoso, ouvindo uma música, pensando em alguma coisa que eu gosto, porque não adianta. No engarrafamento assim, o negócio é a gente se distrair com alguma coisa, né? Então, pensando numa paisagem. Exatamente. Pro. Oi. E também, eu não sei, mas eu já ouvi falar que tem gente que só usa moto só para poder passar no meio dos carros. Não, usa moto porque tem pressa, né? Hoje em dia, os motoboys, eles parecem lactobacilos vivos, né? Eles estão aumentando. Eles estão pior que o vírus, né, do Covid. Eles estão... pior, não. Eles estão se multiplicando, porque a gente sai... Gente, tudo isso é por causa das entregas que eles têm que fazer. Eles tiveram que se multiplicar para entregar 300 mil coisas que as pessoas não estão saindo mais, né? E as pessoas que gostaram desse tipo de entrega, eles estão cada vez pedindo mais, né? Comida em casa, é alguma encomenda que fez, é alguma coisa, é mais prático, né? As pessoas estão vendo que é mais prático. Então, eles triplicaram, né? Então, moto realmente é uma coisa perigosa, é uma coisa que... Meu pai já caiu de moto para o pro. Tá travada pra mim. Eu Tá vi. me ouvindo? Eu não tô te ouvindo, professora Márcia. É porque ela não tá falando. Eu não estava falando. E agora? Tá tudo ok? Sim. Sim. Pro, então tá. como você fala que moto é perigoso, meu pai já caiu de moto. Pro. Pois é, então,
Não tem uma criaturinha que eu conheça que tenha moto que não tenha levado um tombo e que não tenha algum machucado no corpo, porque Meu pai é uma também coisa fazia aquelas frágil. competição de moto, sabe, Pro? De passar no mato. Tem uma moto. Mas ele já caiu passando num buraco de moto, É, assim. por quê? Porque primeiro... Peraí. Gente, espera, Maísa. Espera um pouquinho, ó. Porque assim, quando você está de carro, você dá uma batida, até chegar você, você tem a proteção do carro na frente. É o ferro, é a direção, são as rodas. Agora, quem está na moto, a moto é uma coisa muito frágil, né? Porque você cai da moto, você se machuca. Se você é jogado para longe, porque o carro bate na moto, isso que acontece, a pessoa é jogada para longe. Ela se machuca, pode ser mortal, né? É vital, né? É fatal. Então, é por isso que eu falo. Então, agora, com a pressa que eles estão, por conta de entregar as coisas muito rapidamente, eles estão andando feito uns doidos, né? Então, principalmente esses de entrega, né? iFood, mais não sei o quê, mais não sei o que lá, eles têm aquele tempo de entrega, né? E eles têm aquele tipo de serviço que quanto mais entrega eles fazem, mais eles ganham. Então, por isso que a gente fala que além do trânsito, do congestionamento, nós temos também esse problema agora, hoje em dia, com as motos. Quem dirige sabe o que eu estou falando, que realmente é perigoso. Então, aí... Minha mãe dirigia, mas ela fez uma batida e não dirige mais. Então, a gente fica com trauma, né? Então, sim, mas ela quer voltar a dirigir, mas ela tá com medo. Oi? A minha prima, ela anda de moto quando ela vai lá visitar os pais dela lá no Maranhão. E eu, quando ela vai lá, às vezes eu ando de moto com ela na lama, na areia lá. Então, mas assim, tem lugares que é até gostoso, né? Mas no espaço urbano, no trânsito, aí é difícil. E aí, terminando, só um instantinho. Tem um lugar que a gente Só um negócio rapidinho. Pode falar. Então, outro dia, eu tava indo pro trabalho da minha mãe, que é bem longe. Aí eu vi a polícia, não é polícia, é guarda de trânsito, parando os motoqueiros porque eles estavam andando muito rápido. Pois é, e tem gente andando também sem documentação, né? Fazem um monte de serviço. É que tem um lugar que a minha família, a gente vai no final de semana, que lá em Juquitiba, um monte de pessoa indo andando de moto lá. Então, é que eu falo, no interior, até a pessoa pode até andar tudo, porque é até um lugar bom, mas aqui na cidade de São Paulo tá difícil. Eu acho que tá perigoso, tá? Pode. Então, meu pai, né, ele ama... Me permite me fazer uma observação? Espera só um pouquinho, Isis, que tem gente falando. Pode falar quem estava falando comigo. Meu pai, né, ele ama a moto. Aí o tio dele tinha uma moto e aí ele não queria mais. Aí o meu pai comprou dele. Aí toda vez que ele vai sair de moto é meio perigoso, né? Porque meu pai, ele conseguiu passar na prova, mas ele tem um pouco de dificuldade para dirigir. Toda vez que ele sai, minha mãe fala para ele tomar cuidado, porque também tem muita gente assim, louca que dirige carro, né? Pois é, porque quando a gente dirige um carro, a gente já tem que ficar tomando cuidado com o outro. Agora, imagina a moto, que os espaços são pequenos, né? Aqui em São Paulo tem que tomar mesmo cuidado. Gente, eu vou terminar esse último aqui. E de lá de cima, peraí. Observação? Espera só um pouquinho. E de lá de cima, olhar o mundo com profunda paciência. Quer dizer, a única coisa que resta é quando você está no congestionamento, no engarrafamento, é você realmente relaxar, pensar em outra coisa e olhar o mundo com paciência, certo? Fala, Isis. Posso fazer uma observação? Rapidinho, senão a gente não sai dessa página. Se você ver lá na imagem, as pessoas que estão dentro do carro, elas estão tipo, porque o trânsito está muito demorado, aí elas estão com essas caras aí. Pois é. É o que a gente tem que fazer. Bom, o poema aborda uma situação comum em muitas cidades. Que situação é essa?
o engarrafamento, né? Ou, então, vocês podem pôr só um engarrafamento, não precisa pôr o resto, não. Tá? Tá. Até aqui assim, quer ver? Eita, não quero. Eita! Pois é, então, não quero isso. Deixa eu Nossa. ver, acho que fica bonitinho. Dá pra ver as letras melhores até. Eu vou escrever em branco, tá? Eu preferia assim também. Eu também. Dá pra ver as letras melhores. Ai, olha, Eu vou também. escrever em branco. Eu também acho que prefiro se a gente copiar alguma coisa, a gente vai confundir com a resposta. Olha aí que bonitinho, ó. Ra, Fá, Men. Letra bonita, hein, Pro? Ai, meu Deus. Aqui acho que tá saindo melhor, viu? Na mesa aqui do meu filho. Ó, então, um engarrafamento. Então, aqui, ó, só isso, tá? Deixa eu pôr uma outra cor para sobressair. Vamos ver o amarelão aqui, ó. Ó, engarrafamento aqui já tá bom, tá? Aí, fala assim, parece aqueles pichador de muro, né? É, concordo. É que Você... a parede é preta e esse de Isso. Você já viu... Essa daqui vai ser para casa, tá? Que aí cada... eu vou até marcar aqui, ó, para casa. Deixa eu marcar aqui a página... 92. Tá. É AB, pronto. Aí... Só isso, Pro? Não, tem mais aqui para frente, que eu vou deixar também. Para se locomover nas cidades, acho que assim vocês enxergam melhor, não enxergam? Sim, Pro, enxerga. Professora Márcia, Oi. teve uma vez que eu tava em um engarrafamento, que eu tava indo pra uma festa. Foi, eu acho que ano passado. Daí, o motoqueiro eu tava indo pelo retrovisor, que eu tava na frente com meu pai, que o motoqueiro tava lá, logo atrás da gente. Ele foi pro lado, foi lá e foi na que tava lá na frente, do primeiro carro que tava lá. Só pra ele ser o primeiro a sair. Mas é assim mesmo. Pro! É. Eu já vi, Pro, uma batida. Ô, Pro, Uma embaixo do B a resposta, porque eu tô confundido que tudo, as letras tá branca. Não, olha, eu não abri a resposta porque é a resposta pessoal. Então, vocês vão ter que responder. Agora, eu estou indo na outra questão. Para se locomover nas cidades, as pessoas podem usar o transporte coletivo. Isso faz parte do ponto. Como ônibus, metrô e trem, o transporte particular como automóveis, motos e bicicletas ou ir a pé. Observe as representações a seguir e leia as informações. Aqui, gente, olha, deixa eu só tirar aqui um pouquinho. Aqui, ó, um automóvel transporta até 5 pessoas. Um ônibus transporta cerca de 45 pessoas. Aqui tem um probleminha de matemática. Ai, que bom. Então, A2 vai ficar para casa. Que legal. A A é um probleminha. E a B também, olha só. E a C também. Então essa página toda, página 92. Não, ao invés de falar por exercício, melhor já falar a página inteira. Então a 92 é para casa. Não, tá? a 93 e a 91 é o exercício 2B. Certo. É que aqui, 92, Isis. Não, 92, é 1B a 92. 92, ela tá certa, é 92, 93, tá? Sabe por quê? Aqui fica tudo uma coisa só. Aqui fica uma coisa só, então eu não vejo quando termina direito a página. Tá? Então agora nós vamos para a... Olha que bonito! Nós vamos para a 94. Leia e complete o quadro a seguir, escrevendo o número de veículos necessários para transportar a quantidade de pessoas indicadas. Então, nós temos aqui, ó, essas pessoinhas
eu vou fazer quantas pessoas... Ah, eu acho que é continuação. Continuação das atividades, tá? É a 3. Então, vai entrar a página 94 também. 92, 93, essa 94 também. O exercício 3. Eu estou anotando porque eu estou só com o caderno aqui. Tá? Porque para vocês responderem essa, vai depender do que vocês responderam nas anteriores, entenderam? Tá? Ô, professora Márcia, a 93 foi para casa porque eu fui levar minha irmã para minha mãe. 92, 93, mas eu vou pôr no grupo, gente, senão a gente fica perdendo tempo, tá? Ó, tá bom, amor? Ó, no Brasil existe uma lei que determina que as cidades com mais de 20 mil habitantes precisam ter um plano de mobilidade urbana. Esse plano deve orientar e planejar ações que contribuam para melhorar a locomoção da população na cidade. Seguinte, vamos dizer uma cidadezinha pequenininha, que não tem nem muito ônibus, nem nada, não precisa fazer um planejamento de mão dupla, de uma mão só, de todo mundo siga a seta, blá, blá, blá. Aqui tem ponto de ônibus, ali na praça não pode parar carro. Quando a cidadezinha é muito pequenininha, não tem essa necessidade. Mas quando uma cidade ela já começa a apresentar mais de 20 mil habitantes, aí já tem que fazer um plano. A prefeitura, o governo, tem que fazer um plano para melhorar a locomoção dessa cidade, né? Oi. Eu também não estou entendendo direito. Você pode colocar na parte branca, porque aí fica parecendo que uma pergunta é a resposta. Não fica tão assim, mas tudo bem. Mas aí a gente olha no livro se a gente ficar pois é. de Mas qual pronto, já voltei. Já voltei, pronto. No Brasil, então, existe uma lei, né, que é a que eu estou falando agora, que determina que cidades com mais de 20 mil habitantes, ela já tem que ter um plano de mobilidade, quer dizer, já tem que ter um planejamento de ruas, travessas, lugares proibidos, lugares que podem transitar, porque senão a cidade vira uma bagunça, né? Então, o trânsito corresponde ao movimento de veículos e de pessoas. As leis de trânsito foram criadas para organizar esse movimento e garantir a segurança de todos. A sinalização de trânsito é feita com placas, sinais luminosos e faixas pintadas no chão. Observe alguns exemplos. Então, eu tenho placas de regulamentação. Eu tenho parada obrigatória, que você olha já essa placa, você sabe que ali eu tenho que parar. Essa flechinha para cima é para eu seguir em frente, para essa direção, né? Essa outra aqui é para proibido estacionar. Então, tem um E de estacionar. Se tem um traço vermelho, é porque ali está proibido. É um símbolo de bloqueio, né, Pro? Velocidade. Pro, é normal a pessoa, quando ela estiver dirigindo e passando o sinal amarelo? O amarelo ainda é um aviso, um alerta que vai ficar vermelho. Só que a pessoa que faz isso, ela tem que ter muita segurança de atravessar, se ela já conhece aquele local e saber que não tem perigo dela passar pelo amarelo. Porque tem alguma... Ele passa no amarelo algumas vezes. Porque assim, tem alguns cruzamentos que você vai passar e você não conhece, é melhor quando está amarelando assim, você já ir parando. Porque você fala, não sei como os carros passam, né? Se tem muito carro, se tem muito trânsito e tal. E aí tem uma outra coisa também. Às vezes você está numa velocidade mais ou menos rápida. Se você frear de repente, você pode ocasionar... Algumas vezes tem... Batidas nos carros de trás. Espera só um pouquinho. Algumas vezes tem essa placa de 40 nessa. Então, às vezes, você vê o farol amarelo, mas você está numa velocidade mais ou menos rápida, você atravessa, porque ainda dá tempo dos outros pararem. Mas se você frear de repente, você pode provocar um engavetamento atrás. Você freou, os que estão vindo atrás de você vão batendo. Então, por isso precisa prestar muita atenção. Esse 40 aí é a velocidade máxima. Então, se a gente olha...
Essas plaquinhas que tem 40, 60, 80, já sabe, sem nenhum cruzamento em cima, nenhum corte em cima, significa que é até a velocidade permitida que você pode em determinados locais. Oi. Professora Márcia. Eu já tô Oi. aprendendo a dirigir, então, quando você estiver numa estrada enorme, assim, sabe? Aquelas que fica. Então, você só bota na quinta marcha e vai. Não é bem assim, né? É para, vamos dizer, velocidades permitidas, né? Então, você vai na quinta, quando vai. você pode ir 100, 120, que é até 120, né? A Bandeirantes é 120, algumas são 80, algumas são 100, então, às vezes, tem trânsito, né? Não é bem assim. Se você não tem muito preparo, não tem muita experiência, você nunca fica na faixa da esquerda, porque lá é de maior velocidade, você fica na do meio para não atrapalhar os outros. Ih, tem chão ainda para vocês aprenderem. Eu não sei, é uma dúvida. Quando a faixa que tem na rua lá, nas avenidas, assim, amarela é uma mão só e a branca é duas mãos? Numa rua só. Mas aí você sabe, né? Porque na rua você já vê o sentido. Agora, quando tem aquele amarelo liso, é quando você não pode ultrapassar. Quando tem aquele amarelo pontilhado, é lugar que você consegue ultrapassar, que você tem uma visão melhor. Tá bom, Né? obrigada. Então, Professora Márcia. gente, Aprender a olha, dirigir não é tão fácil como pensa. não é não. Tem que ter bastante prática e experiência, tá? Não é ir saindo assim, eu vou e acabou-se, né? Vai aprender sozinho. Professora Márcia. Professora Márcia, eu não sei pra que serve, sabe esses sinais luminosos? Eu não sei pra que serve essa atenção. Tá, então posso chegar a explicar? Fala aí, Breno, o que você ia falar? Meu pai tinha falado que esses aqui proibido estacionar, quando tem um risquinho só, a gente pode estacionar para espera rápida, essas coisas, só. Sim. Não pode estacionar para ir para uma festa, nada. Quando tem 2 risquinhos, aí sim é proibido estacionar. Não pode estacionar para nada. Meu pai disse que é assim. Bom, placas de advertência. Essa placa significa que tem semáforo à frente. Então, a pessoa tem que ir mais devagar, porque, de repente, se tiver no vermelho, então a pessoa consegue já ir parando com o carro. Essa placa de baixo, essa outra amarela, é que significa que é uma área escolar, então a pessoa tem que passar devagarzinho, né? Essa outra placa é avisando também, é uma sinalização que está avisando que tem obras. Então, tem gente trabalhando, ninguém vai passar correndo ali para causar um acidente, né? Essa daí é aquelas maravilhosas lombadas, né? O saliência que tem nas ruas, que a gente tem que tomar cuidado. Tem até buraco na lombada. Sinais luminosos. Então, existe o vermelho é o pare, o amarelo é para a gente ter atenção, que eu já falei, e o verde para passar. Então, na companhia de um adulto, identifique os tipos de sinalização que existem na rua onde você mora. Ou na minha rua tem semáforo. Então, se não tiver nada, vocês falam. Na minha não tem nada. Não tem... Na minha também não tem, porque a minha... tivesse... a minha tem parada obrigatória, é lombada. Então você põe isso. Aqui são respostas pessoais. Cada um vai pôr sua resposta. Na rua da nossa escola, e lombada, né, Pro? Tem lombada e tem sinalização, que é a área escolar. Pro, eu tenho lombada e proibido estacionar. Então pode pôr isso. Tá? Na minha tem semáforo, mas não tem 40 quilômetros por hora, mas tem outro, tipo, 10 quilômetros por hora. Então, você vai pôr o que tiver, então. A minha tem a placa de lombada, porque a nossa é uma lombada começando, aí depois tem outra e depois tem outra. Tem 3 lombadas na minha rua. Então põe isso, tá? A minha tem, tipo, a minha é uma descida enorme. Mas não tem não tem placa nenhuma. Mas se eu tenho que ficar tudo direção para baixo. Fala, Bê.
no condomínio do meu pai é cheio de cone com 10 quilômetros, por causa que eu ando de bicicleta lá e várias crianças, daí colocam 10 quilômetros para não acontecer algum acidente. Então. Pro que tu tá escrevendo aí? Esse lá ali, o quê? Não, Também tem proibido estacionar. então, é o que eu tô dizendo, gente. Vocês vão pôr o que tiver na rua de vocês. Lombada, mas não tem placa. Ô, professora, acabei de lembrar que na minha rua tem uma parada de ônibus. Aí, depois do trem da parada de ônibus, tem uma placa de proibido estacionar. Então põe. É isso. Professor, Oi. no meu tem lombada ou saliência, mas não tem placa. Então tem você vai pôr só marcação o que tem. Você vai pôr só o que tem. eu tenho uma Oi. dúvida. Eu tenho proibido. Na rua da sua escola, é só em volta da escola ou é no caminho que a gente faz para a escola? Não, na rua da escola. Então eu sei que na rua da escola tem a lombada e tem as sinalizações lá que eu não lembro direito, mas tem sinalização de placa que é escola. Tem placa de área escolar e placa de proibido estacionar. Então sinalização já quer dizer tudo isso, para a gente não ficar escrevendo muito, certo? E aqui, vocês vão ver, quer ver, ó, vai estar escrito assim, ó, resposta pessoal, quer ver? Nossa, Pro, na minha rua e na rua da escola é a mesma coisa. Só muda que na minha rua não tem a placa da área escolar e só. O resto tem tudo. Então tá. Certo? Certo. E para obrigatório também. Certo, bambina. Certo. Tem um desenho que o pai do garoto chama ele de Bambino. É menino em italiano. Bambino, bambino. É um filme, tem um filme que é do DPA. Aí tem o Pipo, ele é italiano. Tá. Aí eles são um mistério na Itália com bruxos. Olha, que legal, hein? É o longa, né, que eles fizeram. Então tudo bem aqui? Posso ir para... Italiano. Isso, posso ir para outra página? Pode. Eu já escrevi. Então, agora na página 96 e 97, diz assim, capítulos 9 e 10. Qual é a importância dos meios de transporte para a circulação de mercadorias e de pessoas? No Brasil, muitas mercadorias são transportadas para diferentes locais. O minério de ferro, por exemplo, é um recurso natural extraído em diversas localidades do país. No estado de Minas Gerais, que integra a região sudeste, existem áreas de extração e grande parte do minério extraído é transportado até os portos para ser vendido a outros países. Então, vocês viram que eu tinha falado antes que a estrada de ferro hoje que nós temos aqui é mais para transporte de cargas, né? Para transporte de pessoas é pouquíssimo. Pode falar. Então, que mais que acabar a aula, porque eu tenho que ir no médico. Daqui a pouquinho, tá? Eu vou ficar mais um pouquinho nessa página, tá? Tá bom? Maísa, fecha o fone, por favor. Tá fazendo barulho da sua casa. Como o minério de ferro extraído em Minas Gerais é transportado até os portos, então aqui, ó, região sudeste, aqui tá Minas, aqui tá São Paulo, Minas, e aí a gente vê, olha aqui, de Belo Horizonte tem uma estrada de ferro que vai passando por Ipatinga, Governador Valadares, Linhares, aqui no Espírito Santo, e chega no Porto de Vitória. Então, essa carga, que é minério de ferro, ele é levado através de vagões de trens, que é o melhor jeito de se levar toda essa carga, né? E não ter problema com estradas de rodagem, essas coisas.
Então, aqui embaixo tem, ó, a ferrovia de minérios. Então, vocês viram como tem pouco aqui no Brasil? Ó, o que aparece aqui é só... Bruno, você tá escutando um barulho de alguém mastigando um fone? Não. Mas Porque se alguém tem tiver com fome, por favor, né? Não vai mastigar Porque podre, não vai tem comer ninguém com o comida. microfone aberto e tá fazendo esse barulho. Pois é, né? Desagradável. Então, aqui, olha, nós temos aqui na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, que são os estados mais ricos do Brasil, que deveriam de ter estradas de ferro, e a gente vê aqui, olha, o transporte da ferrovia de minérios só numa região ali, ó, saindo de Minas e chegando no Porto de Vitória, no Espírito Santo, certo? Então, olha, aqui, olha, dá para a gente ver todas as cidades do interior aqui de São Paulo, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Araraquara, Bauru, Marília, São Carlos, Limeira, Piracicaba, Jundiaí, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, Cubatão, São Paulo, Santos. Não era para ter estradas de ferro para a gente passear por todos esses lugares? E olha Minas também. Quantos lugares? Ouro Preto. Prof, tinha dessas coisas aí, só que acabou, né? Elas foram sendo desativadas. E a gente não entende por que isso, né? Oi. Professora, Oi. sempre eu vou ir lá em Minas, a minha avó, eu nunca vi uma estação de... Como que fala? De trem. Então, é isso que é o triste, da gente saber que esses estados, se nesses estados está assim, imagina nos outros, que São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo são considerados regiões ricas da região sudeste. Então, deveria de ter muito mais estradas de ferro, tanto para transportar minério como para transportar pessoas, certo? Ok? Então, olha, eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar muito em cima da outra aula. Oi, pode falar. Agora que eu tô vendo no mapa, eu pensei que era perto, Santos e São José dos Campos, é mal longe. Não, ó, pode ver. É bem O longe. caminho era longo. Mas eu pensei que São Paulo ficava mais perto do mar. Agora você imagina que são cidades assim que, por exemplo, isso aqui é um mapa, né? Agora, se você quer ver a distância, a gente vê no Google, e a distância é bem grande, né? Você está falando São José dos Campos? São José dos Campos e Santos. Quer ver? Os dois demoram para vir, mas eu pensei que São Paulo e o Brasil era tão grande que era coladinho. Não, muito grande. Quer ver? Olha, eu estou pondo aqui só para uma curiosidade. Ó, São José dos Campos. Eu pedi a distância. Quer ver? Sabe quantos quilômetros? Dá quase 100 quilômetros e dá 1h30 para chegar de São José até que não é tão longe, não. E pega Ayrton Senna e a Rodovia dos Trabalhadores. É a Rodovia dos Trabalhadores, né? Então, oi. Minha madrinha vai morar 9 quilômetros a menos. Então. 9 quilômetros, né? Eu e o meu pai e minha mãe, a gente ia sempre de São Paulo até Minas Gerais, que era 4h30 de viagem. E eu acho que era uns 500